como solucionar de forma inteligente esses problemas, aproveitando a oportunidade de evoluir na carreira profissional. Então a gente sempre fala bastante aqui sobre empreendedorismo, sobre análise, sobre sistemas, sobre processos e nada mais justo do que pegar esses problemas da manutenção e mostrar para vocês, mostrar para os técnicos, supervisores, para as pessoas que atendem e estão relacionadas a esse setor, como gerar oportunidade de evoluir na sua carreira, como utilizar a seu favor esses problemas que estão acontecendo, não de uma maneira oportunista, mas sim de uma maneira de entregar soluções para um bem mútuo. Então você entrega algo bom e recebe também algo bom. Evolui na sua carreira, tanto como profissional contratado pela indústria, quanto como um prestador de serviços ou um revendedor. Eu sempre faço questão de falar isso aqui, mas os nossos conteúdos são feitos para todos vocês. Não só para os funcionários diretos, mas para aqueles que, como nós também, atendem a indústria, estão inseridos tanto com serviços, projetos e produtos. A estratégia é superior à ação contínua. Agir com estratégia, agir planejamento, programação, organização, execução, correção e repetição de ciclos, nessa ordem, agir com estratégia é incrivelmente superior a manter ações corretivas contínuas em tudo na nossa vida. Isso é óbvio. Quando você cria uma estratégia, quando você segue uma estratégia, você é muito mais bem sucedido, as suas ações são muito melhor sucedidas, elas funcionam muito melhor e dão um resultado extremamente amplificado do que se você ficar fazendo ações contínuas quando algo acontecer. Então, você sai da posição de quem está reagindo a algo para a posição de quem começa a criar coisas. Você planeja, você faz uma estratégia e dentro disso você cria as suas próprias rotinas que vão permitir que a empresa, a indústria, tanto a sua indústria quanto a indústria que você atenda, possa seguir o seu fluxo natural, faturando, trabalhando com um menor índice de estresse e um maior ganho operacional. Então, aqui a gente segue alguns passos, que seria o primeiro passo, que é o planejamento. Então, fazer o planejamento, a programação com o plano, com a estratégia em mãos, com o planejamento. Você faz uma programação para realizar esse planejamento. Organização. Depois não, seria basicamente até junto com a programação nós fizemos a organização, então seria a distribuição de quem vai fazer o que, como. A execução, então acompanhar a execução, ver como as pessoas estão fazendo a execução, ou se for eu mesmo também, acompanhar os meus parâmetros de execução, tomar nota, se está saindo conforme o plano, ou se não está, por que não está, o que eu posso fazer para ser conforme o plano, ou se o plano era ruim, o que eu preciso mudar no meu plano, no meu planejamento. Correção, então, que é basicamente o que eu falei, o que eu preciso alterar no meu plano, o que eu preciso fazer diferente, e a repetição dos ciclos. Nada fica bom, fica bem feito de uma hora para outra. Então, a repetição é o que realmente vai aumentar a nossa capacidade de entregar algo superior. Então, fazer esse ciclo dentro das manutenções que nós temos na nossa indústria e depois repetir os ciclos dessa forma para manutenções e ações em outros equipamentos, vai trazer resultados muito grandes em relação ao que nós temos hoje. Eu peço para vocês prestarem atenção nessa imagem. Ele está falando do ciclo PDCA japonês, que seria plan, de planejar, do, de executar, check, de verificar e act, de agir. Então, o japonês, ele planeja, executa rapidamente, verifica se as ações implementadas foram eficazes e age para melhorar ainda mais. Não é à toa que tem fábricas como a Suzuki, a Mitsubishi, tantas outras enormes. A Mitsubishi, por exemplo, é um ótimo exemplo para quem conhece. Todo mundo já ouviu falar que basicamente se você for comprar uma Mitsubishi numa concessionária, você vai sair com ela de lá, vai usar ela até o final da garantia e nada vai acontecer. Por quê? Porque ela tem um padrão de qualidade absurdamente alto. A fabricação desses carros, dos carros japoneses,
é referência em todo mundo. A Toyota, por exemplo, tem uma história que engenheiros da Ford foram conhecer a Toyota e eles tinham em determinado ponto da produção da Ford, eles batiam uma parte do carro, enfim, e eles viram que na Toyota eles não faziam isso. Eles pediram para os engenheiros por que eles não estavam fazendo isso. E eles responderam com estranheza: é porque nós projetamos esta peça para encaixar, ela não precisa ser batida. Então é o planejamento, eles gastam muito tempo planejando e muito menos tempo fazendo. Esse mesmo ciclo no Brasil, então a parte do P. Para que tanto planejamento? Para que planejar? O D demora muito mais para executar. Então, obviamente, se tu não planeja, o tempo de execução vai ser absurdamente maior. Isso é óbvio. Não tem como ter algo planejado e ter algo que não foi planejado e o que não foi planejado acontecer com uma velocidade maior. Até pode acontecer, mas certamente muitos erros vão ser decorrentes dessa atitude. O C dá uma conferida se a coisa está andando e o A apaga incêndios e não tem tempo para pensar em mais nada. Então é exatamente esse o ponto, apagar incêndios. Quando a gente liga para o pessoal para falar de algum projeto, se tem alguma pendência, alguma coisa, normalmente supervisores, operadores, programadores, técnicos principalmente, eu tô fodido aqui, tô apagando um incêndio, tô não sei o que, não... Então acaba, me liga depois, me liga no final da tarde, me liga de noite. Então essas pessoas, as pessoas envolvidas na cadeia da manutenção, acabam trabalhando muito mais justamente por perder muito tempo apagando incêndios, resolvendo problemas e destinar pouco tempo para o planejamento. Claro, eu não estou falando aqui, não estou afirmando que todos os profissionais são assim, que é uma regra, eu não estou ofendendo ninguém, só estou trazendo parâmetros para que a gente possa discutir e repensar. Porque se eu gasto muito tempo resolvendo o problema, alguma coisa está errada. Se eu gasto muito tempo e me estresso muito apagando incêndio, trabalho todo final de semana, de manhã cedo até de noite, todos os dias, alguma coisa está errada. Então eu preciso olhar para o meu processo, eu preciso olhar para a minha empresa, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu ouço muita gente falando: mas lá na minha empresa eles não dão bola para isso, tem que rodar até quebrar mesmo. Isso é besteira, isso é bobagem. Não existe nenhuma empresa que pense assim, nenhum empresário que pense assim. Pelo menos não os que realmente vão bem, estão prosperando e estão evoluindo. Se realmente a empresa que você trabalha pensa dessa forma, vá buscar outra coisa para sua carreira. Saia dessa empresa porque não é uma boa oportunidade. Tá aí, pode ser sim um salário no final do mês, mas busque algo melhor para você, busque uma evolução. Trabalhar em ambientes tóxicos e corrosivos dessa forma vai fazer com que você perca muito tempo da sua vida trabalhando muito para pessoas que não estão nem aí para você, como elas não estão nem aí para a própria empresa delas. Então, pensem nisso. Tipo de manutenção. A gente já falou muito sobre isso aqui, então eu só vou destacar os pontos. É a preventiva, a corretiva, a preditiva e a corretiva emergencial. Então a preventiva é aquela manutenção programada preventiva que previne os problemas de acontecerem. A corretiva, ela normalmente é feita, pode ser programada também, mas normalmente é feita de forma direta quando existem os problemas. A preditiva, que eu destaquei aqui, nós não costumamos falar porque não faz parte da minha área, mas ela está mais ligada à parte civil e muito menos ligada à minha parte, a parte de controles industriais. E a corretiva emergencial, que aí sim, o equipamento está parado, o equipamento quebrou, o equipamento vazou ou alguma coisa do tipo, e aí você tem que fazer uma manutenção corretiva de forma emergencial. Através de uma emergência, através de um chamado, você vai ter uma ação do corpo de manutenção em cima daquele processo, em cima daquele equipamento. A indústria 4.0, o que ela tem de oportunidade de solução? Nós temos que aprender a utilizar a informação ao nosso favor. Além de automatizar, colha dados, analise e haja em relação a essas informações. Então, a indústria 4.0, os controladores, os CLPs, os softwares,
eles são muito bons, eles são ótimos, mas além de colher dados, nada adianta você ter uma tela ou enfim um painel com diversos monitores, diversos dados e não fazer nada com isso, não fazer nada em relação a isso. Então, além de colher esses dados, aproveita a tecnologia que nós temos a nosso favor para fazer algo em relação a eles. Relaciona esses dados, analisa esses dados. As maiores empresas do mundo, elas trabalham basicamente com análise de dados. Elas analisam dados dos seus consumidores, elas analisam dados dos seus produtos, dos seus processos, das suas filiais. Então, a análise de dados ela é primordial, especialmente falando em manutenção, onde você tem equipamentos, tem padrões, tem dados, tem processos e pessoas, e você pode juntar isso num grande estudo. Nós vamos falar mais adiante também em como apresentar isso dentro da sua empresa ou como apresentar isso dentro do seu cliente. Valorize o seu trabalho, tire o foco dos problemas e aprenda a analisar e a apresentar. Basicamente, a gente estava falando sobre um grande fluxo de trabalho da manutenção em apagar incêndios e resolver problemas. Então, tira o foco dos problemas. Ah, mas então eu vou deixar o problema lá e se exploda. Não, não é isso. Claro, resolve os problemas, sim, você tem que fazer isso. Mas com o tempo, aprendendo a analisar, aprenda a analisar. Analise o que está acontecendo. Se aquele equipamento sempre dá problema, por que ele dá problema? Qual que é a causa? Qual que é a raiz disso? O problema, ele é só o efeito, ele não é a causa. Então, estoura junto, estoura a válvula, dá problema em purgador, dá problema em válvula de refrigeração, válvula solenoide, bobina, enfim. Analisa o porquê desse problema, aprende a analisar. Quando você gastar um pouco mais de tempo analisando o processo e analisando o equipamento, você vai perder muito menos tempo e vai ganhar muito em qualidade de vida dentro da sua empresa quando você souber aonde estão esses pontos e solucionar esses pontos. Aprenda também a apresentar isso. Não é a questão de, você tem que mostrar o que você faz, não sei o quê. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas quando você faz uma análise, implementa essa análise gera um resultado, você deve sim apresentar essa análise, tanto se você for funcionário, apresentando para os seus superiores, para a sua gerência, por mais que você ache que eles não deram a devida atenção, não deixe de apresentar esses dados, mostrar esses dados. Nós vamos falar sobre como mostrar eles um pouco mais à frente. Se você faz parte da indústria como prestador de serviço e revendedor, da mesma forma, apresenta esses dados e olha para eles. Você tem diversas oportunidades, só que se você ficar olhando só para o problema, você vai ficar sempre trocando válvulazinha, trocando bobina, trocando não sei o que. Quando você pode sim sair do problema, olhar isso do andar de cima, digamos, e enxergar o processo. Através da análise de processo, você vai enxergar as verdadeiras oportunidades. Como levantar dados? Observe, anote, converse, corrija. Custos diretos e custos indiretos. Então, observe. Observar é a ferramenta que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, quando nós estamos na indústria, independente da posição que a gente ocupa. Então, você vai observar o processo. A partir da sua observação, você vai tomar nota do que está acontecendo. Então, você tem os equipamentos, você tem os painéis, você tem os manômetros, os termômetros, você tem as válvulas, você pode anotar, catalogar, fazer até um esboço, um desenho desse processo. Converse com os operadores do equipamento. Os operadores do equipamento sabem perfeitamente aonde estão os problemas. Muitas vezes, conversando com os operadores, você vai cortar um caminho muito grande em relação a você fazer todo um levantamento, enfim. Então, essa converse, tenha networking, não só com o seu time da manutenção, mas também com os operadores, com o pessoal do PCP, da produção, interaja e eles vão criar atalhos fantásticos para você. E corrija. Então, a partir do momento que você observou, anotou, conversou, volta e revê os teus dados, corrige os teus dados. Tem empresas que têm diversos softwares que já fornecem, por exemplo, BIs, planilhas dinâmicas, inteligentes, enfim, que fornecem já esses dados. Então eu estou falando aqui, englobando
todos, para que todos possam fazer. Mas óbvio, empresas de maior porte já têm esses dados, então você pode levantar esses dados e depois apenas apresentá-los, conforme nós vamos falar um pouco para frente. Apresente as suas ideias. Uma coisa muito comum, eu não apresento as minhas ideias porque ninguém ouve as minhas ideias, eu não tenho para quem apresentar as minhas ideias. Dentro da minha indústria tem um bloqueio para novas ideias, novas sugestões, eu não tenho como apresentá-las. Você acha que esse é um problema que realmente está na sua indústria, está nas indústrias que você atende ou está dentro de você? Então, o que eu quero dizer? Dados e estatísticas, eles dão plausibilidade à sua fala. Talvez ninguém ouve as suas ideias, ninguém ouve as suas sugestões, porque as pessoas estão entendendo isso como uma reclamação ou como algo vago, não carregado de dados e de informações, de números. Então, você tem que dar plausibilidade, você precisa de dados, você precisa de estatísticas, de números reais levantados no processo. Então, se você quer dar uma ideia, se você quer fazer um projeto, se você quer apresentar uma solução, faz isso, mas para fazer isso, cria um embasamento, dá plausibilidade àquilo que você está falando. Eu tenho certeza que a gerência, a direção, enfim, a quem você tiver acesso, quando você mostrar números reais, certamente eles vão dar ouvido sim. Deixem as suas ideias gritarem por você. Faça os números gritarem por você. Você não precisa gritar, você não precisa se impor de uma maneira extraordinária. Não, faça uma análise de dados, um levantamento e deixe que esses dados e esses números gritem por você. Eles vão gritar muito mais alto do que qualquer pessoa. Antes, a implementação da ideia e depois. Essas são as 3 etapas. Então, nós temos a parte do levantamento, a parte da implementação e também a parte do relevantamento, que seria a análise do processo depois da implementação. O início, o meio e o fim. O que essas etapas precisam? Elas precisam ser cumpridas. Etapa 1. Levanta a oportunidade, analisa o processo. Processos com problemas são grandes oportunidades. 2. Implementa a ideia, implementa a sugestão. Se você não tem uma sugestão para resolver o problema, busca parceiros, empresas, especialistas que possam te apresentar essa solução. 3. Depois que você implementou a solução, não deixa o assunto morrer, vai lá e levanta o processo. Se não deu certo, ou se deu menos certo do que você havia calculado ou estimado, procure entender o porquê. Às vezes você vai acabar descobrindo um furo ainda muito maior e uma oportunidade gigantesca dentro da indústria. Nós temos oportunidades de centenas de milhares e milhões de reais todos os dias dentro das indústrias de pequeno, médio, grande porte, esperando para serem descobertas. Oportunidades de eficiência energética, economia de água, oportunidade de economia de energia, economia de combustível, enfim, diversas oportunidades, não só na indústria da energia térmica, de aquecimento, de refrigeração industrial, que é a Vaportec trabalha, mas também em outras vertentes que estão relacionadas à indústria.